Hoje trago a solução para você que está buscando um kit gamer e não está podendo gastar muito dinheiro. Tô com um kit aqui da GTX 1060 com o kit Xeon. Eu vou fazer o teste dele em alguns jogos para vocês verem qual que é o desempenho, para ver se tá valendo a pena ou não a gente tá investindo nesse kit. Então, bora pro vídeo. Só não vou mostrar a montagem dele aqui para vocês, que eu tô sem câmera no momento, mas como vocês podem ver aqui na minha tela inicial, esse é o CPU-Z monitorando aqui a nossa placa-mãe e o processador, e do lado direito a gente vai ter a placa de vídeo. Aqui, como vocês podem ver, é um kit Xeon 2650 V3, tá? Ele tá com essa placa-mãe da Machinalist, que é a placa-mãe que veio junto com o kit. Ela é uma placa-mãe DDR3 que faz adaptação para DDR4. E aqui tá a nossa memória RAM, que a gente está com 10 GB de memória RAM. Eu vou até rodar aqui um testezinho aqui de benchmark para vocês darem uma olhada. Ele é um processador bom até, gente. Eu vou fazer um comparativo com o i7, só para vocês verem mais ou menos como é que ele se comporta. Eu jogo aqui o i9 aqui, mas como vocês podem ver, o i9 quase que explode aqui. Mas se jogar aqui, por exemplo, um i7 de quinta geração, ele dá ali nos seus 5.000 pontos, e se a gente botar aqui para estressar esse processador, ele quase que atinge esses 5.000 pontos. Ou seja, ele consegue atingir um desempenho até que aceitável, né, para um processador de quinta geração. Ele é um processador que possui 10 núcleos físicos e 20 threads, então ele tem um processamento muito potente, né, para ser um kit Xeon. Aqui é a minha placa de vídeo, como vocês já sabem, é uma GTX 1060 de 6 GB, tá? Eu vou estar utilizando ela para realizar esses testes e vamos ver qual que é o desempenho do nosso kitzinho. Eu não vou ficar narrando e nem alterando a configuração do jogo, vou deixar conforme está. Vamos ver aqui, primeiro aqui dentro do Overwatch, que está na tela inicial aqui, vindo aqui nas configurações. Então a gente está jogando em tela cheia, meu monitor ele não é Full HD, tá? Ele é um monitor com a resolução HD somente, e o jogo está totalmente na configuração padrão dele. Ele setou Ultra com algumas coisas no alto, e vai ser nessa configuração que a gente vai jogar então. Estou fazendo um monitoramento via MSI Afterburner. Aqui já dentro da partida aqui, como vocês podem ver, no canto superior esquerdo vai estar as informações do nosso game, tanto de monitoração de FPS como de apresentação aqui em cima. A gente vai ter aqui no topo o monitoramento da nossa GPU, ou seja, nossa placa de vídeo, seguido da nossa CPU, memória RAM e por fim o FPS. A gente vai estar jogando aqui a partida como se estivesse jogando uma partida normal mesmo, só para vocês verem como é que esse processador ele se comporta ali dentro do jogo. Tá aqui no modo casual, nada competitivo, é mais para vocês verem como é que ele tá apresentando aqui a questão do desempenho. Eu vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho da gameplay, depois a gente faz o teste lá no Rivals. Eu não sou muito bom jogando de Hanzo, mas como vocês podem ver, o FPS ali colabora comigo. Dava até para mim abaixar essa configuração e deixar num baixo ou até no médio. Eu acredito que ele iria alcançar ali mais de 120 FPS ali. Como vocês podem ver, o processador ele empurra muito bem esse jogo. E eu acreditando assim, então a gente conseguiria jogar melhor. Eu que não jogo muito bem mesmo, mas como vocês podem ver, tá super jogável e é um processador bem confiável. Como eu falei para vocês, eu comprei ele pela China, tá? Mas foi antes de ter essa questão da importação com imposto, né? Eu acredito agora que para importar da China esteja um pouco complicado, devido a essa quantidade de imposto que está sendo cobrado em cada produto importado. Então, eu acho bom vocês darem uma pesquisadinha antes de comprar, ou até mesmo olhar em alguns sites BR, para ver se a gente consegue encontrar uma opção também tão confiável quanto comprar aqui no AliExpress. Bom, vocês viram aqui um pedacinho do Overwatch, eu vou mudar aqui. Vindo aqui, como vocês podem ver, temos que estar jogando em tela cheia, a resolução um pouquinho abaixo do Full HD, o V5 desligado, vou deixar desativado a taxa máxima de quadros. Estou com DirectX 11, dá para colocar até no modo de desempenho de menor fidelidade. Com isso ele vai aumentar o FPS de forma considerável, mas a gente vai deixando em DirectX 11, que é o que vem de padrão. Em questão da configuração gráfica, tá na personalizada, dá pra gente colocar aqui para ele configurar automaticamente, mas ele vai subir quase todos os gráficos. Viu que ele setou sombra no alto, oclusão de ambiente, algumas coisas ele colocou no app. Como é que vai estar o desempenho dele aqui dentro da partida, né? Vocês podem ver aqui no canto superior, ali vai estar demonstrando ali a utilização do nosso computador em si. Nossa CPU ela tá ali na casa dos seus 30%, então não tá utilizando quase nada.
Enquanto a nossa placa de vídeo também ela tá com uma folguinha ali, ela tá nos seus 92%, dá pra gente aumentar mais os gráficos. E a gente tá ali na casa dos 50 FPS, quase chegando em 60. Pode ser que por conta de a gente tá com um sombreamento um pouco mais alto e não tá atingindo 60 FPS. Mas a gente tá numa taxa de quadro muito boa aqui, como vocês podem ver, tá dando pra jogar de forma bem tranquila. É uma outra coisa aqui que eu observei, é que o nosso Zen tá empurrando muito bem o game. E não tá deixando a desejar, né? Porque por ser um processador um pouco mais antigo, às vezes pode ser que deixe a desejar. Pela questão da entrega mesmo de quadros. Mas tá ali os 50 FPS, mas é uns 50 FPS jogável. Vocês podem ver, não tá tendo nenhum travamento, nem nada na tela. Eu vou colocar o modo Battle Royale pra gente dar uma olhada pra ver como é que ele vai estar se comportando dentro do Battle Royale. Mas aqui nesse modo mesmo ele tá rodando de forma tranquila, como vocês podem ver. Voltamos a dar lá pro Battle Royale então e a gente dá uma olhada agora lá dentro do Battle Royale pra ver como é que ele vai se comportar. Já que dentro do Battle Royale eu tive que desativar o sombreamento já antes de começar aqui a partida, porque demanda mais de gráfico por conta da quantidade de jogadores e do processamento do mapa em si. Vou estar saltando aqui. Vocês podem ver que no monitoramento ali, durante o salto, ele tá quase mantendo 50 FPS, mas tá tendo drop. Como eu falei, usar o modo de melhor desempenho, ele colabora na parte do Battle Royale, porque o Battle Royale ele é mais pesado do que aquele primeiro modo que a gente testou. Então, aqui já no show, como vocês podem ver, a questão de detalhes mesmo do jogo tá um detalhe excepcional. Vamos ver se o detalhe vai compensar a jogabilidade, né? Estamos ali na casa dos 45 FPS. Acredito que abaixando um pouco mais os gráficos iria melhorar essa questão do nosso FPS. Ó, bateu o carinha bem aqui, está em cima da gente, será? Tá marcando a hora, ele tá vagando ali, ó. De jogabilidade tá bom. Chegamos ali nos 60 FPS, que é o recomendado pros games em si, né? Dá pra jogar tranquilo, não vai ter dor de cabeça jogando ou uma desigualdade, e você vai ter um gráfico bonito aqui com esse kitzinho aqui que custa menos de R$1.600. Ou vocês podem ver que o detalhe na água, ou o campo em si dentro do jogo, né? Nosso processador ele empurra super bem, a placa de vídeo também ela se conforta muito bem com o jogo, não tá dando nenhum bug. Até dá pra aumentar ainda mais um pouquinho os gráficos, vocês podem ver ali a placa de vídeo, ela nem atinge ali esse 100% de uso. E isso é uma coisa boa, que significa que ela tá tendo um pouco de folga, que eu poderia então pegar aquele sombreamento que eu falei que eu desativei, eu poderia ligar esse sombreamento novamente. E com o sombreamento ativado, eu acredito que o FPS às vezes cairia um pouquinho mais, mas ainda não seria algo tão impactante dentro do game. Ou também eu poderia baixar a configuração gráfica logo que a gente tá jogando nos 50 FPS. Podia colocar tudo no mínimo e a gente ver se ele consegue matar uns 100 FPS. Vamos fazer esse teste. Passa esse vídeo da tal. Vamos lá, cadê que vamos subir aqui então. E vamos alterar tudo para o mínimo. Acho que dá pra alterar aqui no geral. E vamos ver se ele consegue atingir os 100 FPS com tudo alterado para o mínimo. Opa! Agora já ficou mais interessante. Chegamos a 105 FPS. Vou tentar um carinha ali pra encher. Vou fazer um abate a 106. Com esse FPS agora sim o jogo tá jogável, né? A gente perdeu um pouco dos detalhes, mas daí você coloca na balança. Você vai querer mais detalhes na partida ou vai querer mais desempenho? Já com essa taxa aqui tá super aceitável. Um monitor de 120 Hz já seria interessante. A gente chegou a 130 ali.
Eu vou passar aqui para vocês a configuração que eu estou utilizando então. Então jogando em tela cheia na resolução de 1080, ó. Só tá aparecendo aqui, tá meio bugado, mas o monitor é 1080, tá? Depois a gente altera aqui para uma tela exclusiva e muda a resolução aqui. Se a gente aplicar aqui é 1080p, como vocês podem ver. O jogo ele tá com o B-Sync desativado. E o modo a gente tá jogando no modo personalizado, que é o modo desempenho do game. Tô utilizando também o upscaling da Nvidia, por nossa placa de vídeo ser uma GTX, mas também poderia facilmente utilizar o FSR 3, que ele é bem interessante, mas mais recomendado para a placa AMD. Ativei também o gerador de FPS para a gente tentar chegar ali no nível alto de FPS. Como vocês podem ver, a configuração gráfica é essa. Quase tudo no baixo, porque o nosso objetivo ali é jogar na casa dos 60 FPS. Eu vou começar então o nosso teste pelo modo multiplayer. Eu vou colocar para buscar uma sala. E assim que encontrar a sala, eu já retorno com vocês já dentro da gameplay. Então vamos lá, pessoal. Achou uma sala aqui. Vamos ver como é que tá aqui a nossa entrega de game. Vocês podem ver, a gente tá ali na casa dos 90 FPS. Não carregou ainda. Opa, agora se carregou o armamento aqui, vocês podem ver. Baixou um pouquinho, só um pouquinho só o FPS, depois para 70, mas 70 ainda é jogável. A utilização da nossa placa de vídeo está na casa dos 98%. Ela conseguindo empurrar mais gráfico, a gente estava jogando com o upscale ligado no modo qualidade. E o nosso Xeon ali está na casa dos 50, então 50% de uso, daria pra abrir 2 Call of Duty aqui e rodar super bem 2 Call of Duty ao mesmo tempo, que não teria problema também de entrega ou de algo que deixasse a desejar dentro do game. Então tá jogável, tá no 76 FPS. Vocês podem ver que tá dando pra ter troca de tiro aqui. E a resolução do Full HD já tá boa já pra gente poder jogar, né? Que é uma resolução aceitável. Claro, nenhum 4K 120 Hz, mas pela faixa de preço desse processador junto com essa placa de vídeo, para você jogar um jogo que foi lançado esse ano, então tá super aceitável. E vocês podem ver que tá bastante divertido, dá pra jogar. Daqui a pouco a gente vai testar um modo campanha aqui pra ver como é que vai ser jogar o modo história do jogo com essa configuração. Mas se aqui já no gameplay, no modo multiplayer aqui tá dando pra gente jogar no campanha, acredito também que seja uma boa entrega. Eu vou estar alterando aqui então a configuração aqui do nosso upscale. Como eu falei, tá no modo qualidade. Vamos tentar subir ele mais um pouquinho então. Vamos deixar da qualidade para resolução nativa e vamos dar um aplicar para ver para quanto de FPS que o jogo vai. Olha lá, jogando na resolução nativa, ele tá ali na casa dos 56. Eu tô sentindo um pouco de lag no jogo. Não é um lag de travamento, mas parece que ficou um pouquinho mais pesado. Não teve tanta alteração ali na nossa placa de vídeo. Como vocês viram ali, tá nos 90%. E acabou aqui a partida. Como vocês podem ver, com o mapa mais fechado, o jogo roda mais tranquilo. Estamos ali atingindo os 98% de uso da CPU, mas a gente tá com uma boa entrega de 70 FPS, quase batendo os 80. Olha o zumbizinho aqui. É um modo mais frenético. Podem ver quando eu começar a encher de ordem de zumbi, que a gente vai ver realmente o quanto de FPS que vai atingir. A gente vai estar derrubado aqui. Deixa eu correr aqui para defender o ponto ali na frente. Mas o game tá tendo uma boa entrega com essa configuração. Aqui já dentro do game, como vocês podem ver essa tela inicial dele, a gente vai aqui nas configurações gráficas. Eu tô jogando então um jogo em tela cheia, uma resolução um pouquinho abaixo do Full HD.
A gente limitou os quadros a 144 FPS, eu vou deixar o V-Sync desligado. O preset dele eu não vou deixar no alto, tá? Eu vou deixar no médio, porque ele pode ser que ele demande um pouco de memória RAM, e como a gente só tá utilizando 10 GB de memória, pode ser que dê uma travadinha no jogo. Vou também dar uma suavizada aqui na sombra, e a gente tá usando o Upscale de AMD FSR 3, e eu vou deixar ele no modo equilibrado, então vai ter um pouquinho de qualidade, mas também vai forçar o jogo um pouquinho para o desempenho. Aqui no canto superior esquerdo, como vocês podem ver, a gente tem todas as informações, tanto da nossa placa de vídeo, quanto do processador, uso de memória RAM e também do FPS do game. Eu vou colocar aqui então, já pular aqui para a parte da cidade aqui, pra gente ver como é que vai estar a abertura do jogo, e depois eu vou para uma parte com um pouquinho mais de ação também. Aqui nessa parte aqui de abertura do game, como vocês podem ver, a gente tem 115 FPS, e a gente tá com um pico de FPS muito bom. Como vocês podem ver, nessa configuração que a gente colocou, tanto o nosso processador quanto a nossa placa de vídeo fica tranquilos ali para poder trabalhar. Tá usando cerca de 1.6 GB da placa de vídeo, então ela não tá usando quase nada dos 6 GB que ela tem disponível, e o nosso processadorzinho tá rodando aí nos seus 24%. Já com o jogo aqui já rodando aqui, como vocês podem ver, a gente tá na casa dos 90 FPS. Opa, aí já dobrou aqui de 90. Aí vamos ficar com a média de uns 120 FPS, com a nossa placa de vídeo ainda com folga, ou seja, dava para aumentar ainda mais os gráficos. Até o uso de RAM não chegou a dar 5 GB de uso de RAM. E isso, como vocês podem ver, é bem tranquilo. Como um jogo um pouquinho mais antigo, que só foi remasterizado a questão gráfica dele, não chegaram a refazer o jogo inteiro, só deram uma melhorada nos gráficos. Então é um jogo que você vai conseguir rodar de forma tranquila no seu processador Zio, sem ter dor de cabeça. Uma outra coisa interessante aqui que vocês podem observar é que se a gente der uma alterada ali nos gráficos, colocar ali até no alto, como o próprio jogo já setou, a gente vai conseguir jogar acima dos 60 FPS. Eu tá aqui indo aqui com um trecho um pouquinho mais pesado aqui mais pra frente, né? É aquela parte ali com o trem, pode ser que o FPS drope um pouquinho, mas não vai ser nada tão alarmante, algo que vai impactar dentro do jogo. E mais um pouquinho pra frente aqui eu vou colocar também numa parte onde que tem mais NPC, pra gente ver se vai dar alguma diferença de FPS ou ele vai manter a mesma coisa, mas como vocês podem ver, o processador tá rodando de forma tranquila. Eu vou estar então aqui avançando aqui para essa parte que tem mais personagens no game, né, pra gente ver se vai ter alguma diferença ou se ele vai manter da mesma forma o jogo. Agora aqui nesse pedaço aqui da cidade aqui tem mais NPC, como vocês podem reparar, ainda o FPS fica ali na casa dos 100. Pode ser que abaixe um pouquinho, mas ele ainda mantém firme na casa dos 100, e a nossa placa de vídeo continua com folga, tanto ela quanto o processador. Então, se você tá pensando em comprar o jogo porque você tá com o seu console parado, ou às vezes tem vontade de jogar, pode comprar tranquilo que o processadorzinho vai rodar o jogo e você vai jogar ali a 120 Hz ali de forma tranquila. Aqui também o jogo ele tá setado na configuração que veio de padrão, tá? Não fiz nenhuma alteração na configuração, porque eu acredito que pra gente fazer aquele teste de desempenho mesmo, a gente tem que colocar de acordo com o que o próprio game seta pra gente poder jogar. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tá jogando também em tela cheia, com a configuração setada tudo no baixo. Infelizmente, parece que o jogo não reconheceu ali uma qualidade gráfica um pouco mais alta pra gente, mas também sem problemas, né? Como eu falei, o intuito é a gente conseguir jogar pelo menos ali a 60 FPS ali, sem ter nenhuma dor de cabeça ou algo que vai atrapalhar a gente de jogar. Eu também tô jogando aqui um modo casual, vou selecionar o personagem Thor aqui então, e aqui é o decorrer da partida. Como vocês podem ver também, o desempenho dele não deixa a desejar, é bem semelhante ao do Overwatch. A gente está acima dos 60 FPS, chega ali às vezes dá quase 70. Pode ser, se a gente ativando um FSR, o desempenho melhora um pouco mais, né? É claro que o FSR ele vai colaborar ali com a nossa GPU para ela poder entregar mais FPS. Mas com a configuração que o próprio game setou, já está rodando super bem. Essa resolução que eu estou usando no jogo, ela se assemelha um pouco ao Full HD. Então, se caso você tiver um monitor Full HD, eu acredito que o FPS vai ser quase que igualado, não vai mudar muito, porque ela é um pouquinho acima do 720p. Se vocês quiserem mais pra frente, eu trago um vídeo certinho explicando sobre essa questão de resolução e até tipos de monitores.
E peço que vocês deixem aí no comentário o que vocês acham desse tipo de vídeo de teste, se vocês gostam, se não gostam. E quem gosta também, se quiser deixar o like ou até se inscrever para poder participar do nosso canal, né? Porque cada inscrito é um participante aqui do canal que vai ajudar o nosso canal a crescer. Eu agradeço muito. Bom, pessoal, esse foi então o meu teste aqui no Kitzinho. Eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se ajudou, peço que você se inscreva no canal e assista o próximo vídeo aí que tem de indicação. Eu vou colocar aqui em continuação aquele vídeo onde eu ensino a configurar o MS Afterburner, que é essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer o monitoramento de FPS. Bom, pessoal, esse foi o vídeo então. Até o próximo vídeo e falou!